Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e nós estamos aqui para mais um Papo Howardiano. E hoje, pela primeira vez no canal, né, vamos falar de Solomon Kane, aquele que para muitos é o raiz da espada e feitiçaria, né? E aqui comigo nós temos, né, MP Neves, mestre das Máscaras da Morte. E é claro, Alexandre Bandeira, bibliotecário do Fantástico, com apenas 203 livros. Por favor, senhores, se apresentem. E mais um pouquinho. Vai lá, Alexandre, pode Vai lá, falar. Marcelão. Vai lá, pô. Tá bom, boa noite, galera. Eu sou o Fala aí, Internet, eu meus sou queridos. fantasia, sou autor de fantasia sombria. Tenho aqui o meu livro Máscaras para os Mortos, tá? Nessa edição nova agora, inclusive, que estou lançando esse ano. Tem outros livros também, inclusive vou comprar pelos Espíritos, publicado pelo editor Elixir aqui de Curitiba, que está com desconto nos sites da editora no final do mês, então aproveitem. Fala aí, galera. Boa noite a todos aqui. Quem vos fala é o Alexandre Bandeira, do canal lá Bandeira Books. Canal lá, um book Instagram, né, que fala sobre fantasia, ficção científica, quadrinhos e metal aí. Muito Tamo junto. metal, né? Então, pessoal, Muito hoje nós estamos metal. aqui para falar pela primeira vez sobre Solomon Kane, né? E o conto de estreia dele é o Sombras Vermelhas, Red Shadows, que foi publicado originalmente na Weird Tales de agosto de 1928, certo? Já tá para fazer 100 anos da publicação, mas não que ele foi escrito, certo? Então nós Afirmativo. começamos com a vinda de Solomon, né? Sobre a luz do luar e a névoa, Solomon Kane surge e encontra uma jovem à beira da morte. Ela conta sobre os feitos nefastos de Leloup, um chefe saqueador. E nós terminamos. E é um capítulo muito rápido porque nós ainda terminamos com Homens morrerão por isso. Cara, é literalmente uma página, certo, gente? É muito. Ele já dá aquela verve do Howard num novo personagem, para quem nunca conheceu o Solomon, que, né, para muitos ele é desconhecido. Marcelo, fala aí. Então, eu acho que o Solomon é um filme muito interessante, né? Ele me inspirou muito, inclusive, no Máscaras para os Mortos, né? Tem toda uma estética ali de determinados personagens que são inspirados no Solomon Kane, essa coisa meio de puritano, de estar sempre de preto, de estar sempre, né, de chapéu, aquela coisa bem sombria dele, né? Ao contrário dos outros heróis aí do Howard, a maioria está sempre sem camisa e bem bronzeado, só o Manquini é pálido, ele está sempre coberto os pés da cabeça, né, todo bem vestido, bem alinhado. Mas eu diria que dos personagens icônicos do Howard, o Solomon Kane acho que eu mais teria medo de encontrar na vida real, porque ele é meio psicopata, assim, ele é um cara, sabe? E você vê nessa introdução dele, né, que é bem sombria o cenário, e ele encontra essa moça ferida o instinto dele, né, o primeiro instinto dele é buscar vingança. Ele nem sabe quem ela é, não sabe quem é o Leloup, né? Ela só fala que o cara, né, que o Avila matou todo mundo e ela tá morrendo ali também. E ele diz que homens morrerão por isso, e ele vai empreender uma jornada aí que eu não esperava da primeira vez que eu li esse conto, sabe? Assim, eu não imaginava que ele ia até onde ele vai. Cara, nem eu concordo com você. Ele tem uma pegada de. Os princípios dele são. Ele não recua pra nada, né, cara? Alexandre? É verdade, verdade. Mas eu vou confessar aqui para vocês que eu conheci o personagem através dos quadrinhos, né? Uhum. Através da A Espada Selvagem do Conan, né? As revistas antigas, né? Dos anos 80. E, e, e não me agradou, não me agradava porque na época
eu achava o cristão, alguma coisa assim, lutando com o mal, com aquele puritanismo todo, né? E eu achava que não combinava, mas à medida que eu ia comprando os quadrinhos e vinha as aventuras dele, e conseguia, né, me conectar com os combates, né, com o que ele fazia com o sobrenatural, pô, aquilo ali foi me pegando aos pouquinhos e curtindo bastante o personagem. Mas devo confessar de pene, mas foi com o tempo, foi a medida do tempo de eu lendo as histórias e vendo que ele tinha uma visão bem muito mais sombria do que eu poderia imaginar, entendeu? Que me fez me tornar um aficionado pela leitura do personagem. Muito bom. Bom, pessoal, e aí nós partimos para o capítulo 2, né? O Covil do Lobo, né? Conhecemos Leloup em seu antro, né? Descobrimos que Salomão vem caçando ele e seus capangas já há algum tempo, né? O resto do bando foi roubar o tesouro de um eremita. Um dos bandidos retorna apenas para trazer notícias fúnebres e morrer aos pés de Leloup. O que vocês acharam dessa pegada? Porque depois que eu reli esse conto, eu percebi que ele tem um ritmo muito grande. Na verdade, eu até gostaria que ele fosse mais comprido, né? Porque a gente conhece o Salomão falar, homens morrerão por isso. E depois a gente já muda o ângulo do Leloup. Porra, esse homem é um enviado de Satanás caçando a gente, né? Ele é um demônio. O que faremos, tal, né? Marcelo? Eu acho que o Howard ele tinha essa habilidade, né, de introduzir os personagens de uma forma muito veloz. Eu também acho que esse conto acho que tem vários defeitos, na verdade, para ser honesto. O ritmo é um deles, assim, ele realmente podia se demorar mais. Mas eu acho que é uma questão editorial, eu imagino, de número de palavras que o Howard precisava atingir ali. E aí ele não perde nenhum tempo, ele coloca já o Leloup, assim, o Leloup ele é um vilão bom, sabe, assim, um antagonista que você sabe que você vai gostar de ver ele provocando, porque o capanga vai lá e não, mas o cara é o diabo e tal, ele é muito terrível. E eu digo, você sabe, um monte de pé de chinelo, rapaz, vocês não entendem nada, eu tinha que ter arranjado um pessoal mais competente aí para andar comigo, porque esse cara lá de baixo, ele quer o tesouro dele lá, ele continua roubando. E é esperto, ele é safo, ele não tem medo do Solomon, mas ao mesmo tempo que ele introduz aí esse vilão que mostra que não é um simples antagonista qualquer, né, que é alguém com alguma capacidade, ele vai colocando o Solomon Kane mostrando como ele é terrível aos olhos dos outros, né? E ele faz essa brincadeira que eu acho legal, que é descrever o Kane sempre com o oposto do que o próprio Kane gostaria de ser escrito, né? O Kane ele é esse cara que é o puritano e que diz que quer fazer o bem e tal, mas todo mundo que vê ele vê um demônio, vê um maluco, vê um assassino sanguinário, sabe? Uhum. E o Leloup, eu sempre achei que tinha algo nele que me lembrava muito o Gul Dukat do Deep Space Nine. Ele tem uma certa teatralidade nele, né, cara? Marcelo, Alexandre? Não, você tem todo o arquétipo do antagonista, né? Você tem essa parte, até inclusive dentro que o Salomão Kane de viajante, eu acho que tem esse combate, né? Essa dualidade, né? Do ser puritano, né? O cristãozão bem radical, lutando contra o mal, e isso combinou, né? Eu acho que é bem interessante essa parte. Bom, gente, aí então, né? Adagas nas costas. Nós vemos, né, como mais uma vez o Leloup é um vilão. Acho que ele é um dos melhores vilões do Howard, para dizer a verdade. Surge Salomon. Aí nós temos um diálogo de leve trás fantástico, né? Luta nas sombras, fuga e a gargalhada do lobo. Cara, esse é um dos melhores diálogos, mesmo o conto não sendo perfeito, porque o Leloup ele já dá
um apelido depreciativo na visão dele pro Solomon, que ele começa a chamar ele de Galahad, né? Que é o Cavaleiro da Tábua Redonda que foi atrás do Santo Graal, certo? Marcelo? Eu acho, o Leloup é muito bom, né? Justamente porque como o Solomon é essa figura muito sombria, e eu gosto que nesse momento assim que o Solomon surge ali, eu não lembro exatamente a palavra, mas é tipo assim, ele descreve os semblantes dele como mefistofélico, como uma coisa assim, sabe? Ele tem aquele olhar assim demoníaco, mas ao mesmo tempo tem uma característica de profundidade. Ele vai descrever o olhar tanto do Leloup quanto do Solomon, né? Uma batalha de olhares ali entre os dois. E ele vai ficar nessa discussão de como o Leloup tem aquele olhar ágil, aquela coisa do latino, né, de estar sempre atento, de estar com aquele olhar brilhante, e o Solomon tem um olhar intenso, penetrante, que tem uma profundidade gelada por trás e tal. Então, assim, essa contraposição dos personagens brilha muito nesse momento do conto, sabe? Eu acho que o Howard, ele é excelente nessa construção do personagem, tanto do herói quanto do vilão, e do embate dele, né? Que é toda essa coisa do Howard também de fazer uma dicotomia entre a nobreza, né? Os heróis dele têm sempre uma nobreza inata, uma coisa de fazer o bem. O próprio Solomon Kane não entende muito bem por que ele é assim, mas ele diz que ele tem essa necessidade, né, interna. E o Howard sempre trabalha isso nos heróis dele, né? O cara que ele tem uma honra interna, um código muito forte, que precisa ser seguido, né? Até quando ele é um bárbaro, quando é o Conan, quando é o Rei Kut, o Bram McMorran, todos eles têm essa honra. Os todos não têm, né? E o Leloup é o contrário, né? É o malandro, é o cara que desfaz, é o cara que diz, você é um cavaleiro, então, você veio aqui com ele até, você veio aqui com uma mulher, tipo, pô, não sabia que você era ciumento assim e tal, ainda brinca, sabe? Ele tripudia, o cara é muito sacana. Alexandre? E tem e é engraçado que aí tem do apelido, né? Que é o The Wolf, né? No caso, o lobo, né? Então tem toda sei lá, uma semelhança, né? Em termos de o simbolismo, né? Do que o próprio nome, né? É relacionado ao antagonista, né? O Marcelo estava falando aí, né? É muita coisa que o Howard coloca nesses diálogos, né? O Roy Thomas coloca isso dentro do Conan, né? Que é um dos personagens que o Howard trabalhou, né? Toda a sua vida, né? E ele pega justamente isso, né? Esse acompanhamento narrativo, né? Dos personagens, né? Sim. Bom, pessoal, agora vamos para a parte 3, né? Para o capítulo 3. O canto dos tambores. Na costa da África, Salomão desembarca em uma praia. Ao adentrar a mata, né, sombria e perigosa, uma sombra se move e escuridão. Cara, nessa parte a gente já vê que, porra, ele já foi a meio mundo atrás desse cara, né? Ele desce na costa da África porque ele escutou um boato, se embrenhou na mata e falou para os caras, ó, se eu não voltar em 6 dias, pode se pirulitar. E aí ele entra, mas tipo assim, ele não é como o Bram McMorran ou o Conan, o Rei Ku. Ele tem dificuldade em se mover pela mata, ele tropeça, ele chuta animais e tal. E essa parte eu achei mais legal, porque ele tem aquele instinto voraz, mas ele é um pouco mais civilizado, né? Marcelo? Eu acho muito legal assim, a atmosfera que o Howard constrói nesse momento, a partir desse momento, né? A questão dos tambores, da selva, aquela coisa sombria e tal. E você vê, como eu falei, o Solomon Kane ele é meio psicopata, assim, porque ele estava tipo, na França e o cara fugiu, tipo assim, e ele foi atrás do cara, tipo, ele atravessou a Europa inteira, chegou na África, tipo, pra ir atrás, é meio assustador, sabe? Tipo, você ter alguém disposto a fazer isso, assim. Então. Eu acho que o Solomon Kane foi o primeiro John Wick, cara. É bem nessa pegada de John Wick. Não, e vendo bem, né? É o arquétipo
Eu, eu não sei se vocês concordam, mas é o arquétipo típico do europeu entrando num território desconhecido, né? Exatamente, exatamente. Fala, eu vou sobreviver aqui e vai embora, né, cara? Ele não quer nem saber, né? Ele vai atravessando mato, ele vai cortando, Aham. vai chutando os animais, vai fazendo. Não liga para, né, onde ele está, nem para É, a própria mensagem que o Howard escreve essa atmosfera, sabe, de ameaça, de assim, de não entre aqui, esse ambiente não é para você e tal, e ele ignora tudo isso. E principalmente, pessoal, eu não sei na opinião de vocês, nesses contos do Solomon Kane, tem duas coisas muito interessantes. Primeiro, das obras do Howard que eu li, essa é que mais tem uma cronologia que eu sinto do Solomon. E segunda, os termos e expressões que eles usam são muito daquela linguagem pulp e livros que nem o Ilha da Caveira, do Tarzan, de pessoas que escreviam da África, mas naquele estereótipo, né, de quando falava morcego gigante, era aquele morcego do tamanho do... Então era mais aqueles relatos que eu acho que ele pesquisava, via fotos, claro, ele está escrevendo uma história, ele quer enfatizar, mas a gente sente que ele tinha algo ali que ele gostava muito de escrever, né? Não sei se vocês têm essa impressão, Marcelo. Eu acho que, como eu falei, a atmosfera que ele constrói, poxa, é muito legal, é muito massa. Tipo, ele falando do som dos tambores, da selva sombria dos deuses. Aqui é terra de deuses antigos, que o homem, sabe, que o homem não lembra mais, e aqui, sabe, a luz não entra. Tá? Ele faz toda uma construção que eu acho muito bem feita. Mas eu acho que é muito tipo, estereotipada da África, sabe? Uma visão muito pulp da África que é, infelizmente, tipo, deixa muito aqui, né, do que é o continente africano. O continente africano tem um monte de coisas incríveis, tipo, não é esse negócio de ser uma terra inóspita, pelo contrário, tem vários impérios, várias culturas riquíssimas e tal, Aham. mas que a literatura pop dessa época meio que ficava muito reduzida nesse esquema, e aí isso para mim desabona bastante o como eu prefiro os contos de Solomon Kane, que não se passam na África, porque não tem tanto desse problema, né? Mas aí não Uhum. era só o Howard que fazia isso, né? Acho que todo mundo que escrevia naquela época tinha esse problema que a gente precisa apontar, tipo assim, ó, isso é uma coisa que é para ficar nos anos 20 e 30, sabe? A partir de lá, depois de lá, nunca não é para ter mais, não. Alexandre? eu concordo aí. O Marcelo falou um negócio bem interessante que é a o estereótipo, né, que, que alguns escritores da época tinham em relação ao continente africano, né? Aquela Sim. coisa exótica, desconhecida, né? E que traz através como você falou, né? As Minas do Rei Salomão, aquelas obras típicas anteriores, né? Então, o que o Howard coloca ali é algo realmente o exótico, né? O desconhecido, é o homem civilizado entrando num mundo totalmente selvagem, totalmente inóspito, com criaturas bizarras, pessoas exóticas, É, de cores exóticas, de cheiro, essas coisas assim. muito bem. Bom, pessoal, aí vamos para o capítulo 5, né? Não, capítulo 4, perdão. O Deus Negro. É despertado pelos tambores com som de tolo, tolo. Salomão conhece o xamã Nilonga, né? E o velho diz que ele ele surpreende Salomão, né? Porque a gente sempre tem aquele cara, né? Aquele místico que fala a língua e fala, mas como que você fala? E o próprio Howard fala aquela coisa do homem branco, que fala, mas como você fala a minha língua? Eu já fui escravo, eu poderoso, eu fugi, você vai me ajudar, né? E, e aí o velho meio que desaparece e o Salomão fica. Cara, eu vi isso, foi a cacetada na cabeça, mas o que eu acho mais legal é ele acorda, né? E tá lá o som dos tambores. Tolo, 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 né? O que vocês acharam, Marcelo? Eu gosto muito como ele faz os tambores terem essa presença, né, essa fala, estão o tempo todo, né, criticando, os tambores, horas são sedutores, horas eles são escarnecem, né, de quem está ali tentando enfrentar, desbravar aquele território. E o Nilonga, né, o Nilonga, ele é um personagem recorrente, né, do Solomon, ele vira um aliado do Solomon depois, tudo É, mais.
E eu acho um personagem muito interessante. Eu gostaria de ter visto contos da história dele, porque ele é um cara que foi escravizado e que viajou o mundo inteiro estudando com vários bruxos, vários feiticeiros, e aí ele tem, né, conhecimento mágico e tal. Ele tem uma pegada de Merlin, não tem, gente? Tem. Ele faz essa coisa do aliado místico do cara que é o porradeiro, né? Que o Solomon é meio que É. aquele cara que vai e sempre tem que ter um aliado. Assim. O Howard sempre faz isso, né? Todos os heróis dele têm algum aliado, algum outro personagem. E o próprio Howard diz que o Nilonga, ele é um prestidigitador, ele tem poder, mas, por exemplo, ele sabe se mover do jeito que o mago faz, do místico, ele se move quando os outros não estão olhando para dar aquele je ne sais quoi, né, na presença, né? Alexandre? Concordo. Inclusive, né, o Nilonga, né, esse feiticeiro africano, né, ele, como o Marcelo falou, né, ele se torna, né, um aliado, né, do Kenny, né, e por meios místicos, né, ele fornece toda essa ajuda para ele continuar com a caçada dele. E, assim, você falou do Merlin, ele para mim lembra muito o Papa Meia-Noite do mundo lá do Constantine. Porra, entendeu? boa! Ele me lembra muito, porque ele tem esse conhecimento, né? Justamente por ele ter sido escravizado, ter rodado o mundo, ter conhecido as artes, né? Místicas, né? Pelo mundo. Então, e o Papa Meia-Noite também tem isso, tem esse histórico também. Então ele me lembrou muito o Papa Meia-Noite. Muito bem. Bom, pessoal, no centro da vila, aos pés de um deus negro, Solomon reencontra Leloup. O vilão tem a preferência do chefe da vila, né? Lá, o lobo se vangloria para Galahad. E ele e Solomon trocam histórias. E aí é mencionado que Solomon quase o pegou em Veneza, né? O que eu achei é outra coisa que eu falo, cara, se o Howard tivesse tido mais tempo, imagina a perseguição dele em Veneza, que o próprio Leloup fala, enquanto você arrombava a porta, eu fugi pela janela, e tipo, ele joga na cara dele, olha, eu sou mais ligeiro que você, Messier, né, Marcelo? Ele vai... Isso é uma coisa que o Howard faz muito, né? Que é contar a história através dos diálogos dos personagens. Desde o início ali, né? O capitão do Leloup chega e fala, mas pô, o primeiro fulano, o cara, ele pegou sem ninguém nem ver, o segundo, nosso melhor espadachim, foi lá, disse que ia enfrentar ele num duelo, perdeu, e aí não sei o que, tipo, ele vai contando assim, e o Leloup vai contando, você tentou me encurralar lá atrás na França, fugiu para uma série secreta, você nem notou nada, que tinha ali um baú extra, que era na verdade, era uma passagem, e lá em Veneza você estava quebrando tudo, eu estava já fugindo pela janela, tipo, ele vai criando essa história maior, né? E realmente é uma conta muito rápida, muito curta. Mas o Howard dá essa ideia de que, pô, não, só voltar perseguindo esse cara tem um tempão já, sabe? Ele já tem uma história, um gato e rato, assim. Cara, eu Verdade. Eu chuto uns 2 anos que ele deve estar atrás nesse ponto da história. Isso, assim. Nesse ponto da história. Alexandre, o que você achou desse? Não. Finalmente, né? O cara tá sentado num trono do lado de um chefe de vila, todo esfarrapado, e mesmo assim ele consegue se sentir superior, né? Cara, é aí que a gente coloca, né, como você citou, né, o tempo, né, de que o Howard poderia ter tido, né, para um desenvolvimento, né, do personagem em si e ter essa desenvoltura, né, de você colocar até uma certa como é que eu diria? Esse diálogo de mudanças de continentes, essas coisas que o Howard coloca, né? Isso muito bem. E assim, até mesmo eu adiantando mais um pouquinho, né? Digamos assim, do clímax, né, depois de mais para frente da vingança, né, você tem o embate de ideologias, né, da justiça puritana e a moralidade contra a depravação total, da escuridão. Então como você falou, né,
o Howard, se ele tivesse mais tempo, eu acho que ele desenvolveria bem mais, né? Assim, teria muito mais teria muito mais vigor, né? De colocar mais coisa dentro da história, assim, dos personagens. Assim. Ah, cara, eu concordo. Bom, então, pessoal, aí surge Golka, o matador de gorilas. Ele encara Salomon, né? Uma criatura bruta, e mesmo assim ela sente o frio e temor nos olhos do estrangeiro. Salomon nota, né, que em cima de uma cabana está uma fêmea de gorila morta, né, que foi resultado do Golka, e até o Leloup se vangloria sobre isso. Então, chega o Nilonga, que tem o plano dele descoberto e ele acaba sendo amarrado ao lado de Salomon, né? E ele é desmascarado da forma mais simples, né? O Leloup fala, então, Messier, enquanto você estava amarrado, esse velho estava fofocando com você, eu estava ali no fundo escutando, tá? Que é a coisa mais básica do mundo, né? Que eu acho isso muito, muito interessante, né? Mas aí o Golka, né? Ele mata uma pessoa aleatória e sacrifica em cima do altar. E quando eles vão começar a queimar o Salomon, e o Nilonga desfalece, tipo, morreu de medo. E aí, gente, tem a parte mais... É a melhor parte para mim, do conto, porque aí a gente vê a magia Juju. Né? O cadáver começa a se mover, mas ele não... A gente tem toda aquele momento do cadáver, começa a se mover só um pouco, aí ele levanta e ele vai para cima do chefe guerreiro, e mesmo atravessando ele com uma lança, ele esmaga o chefe, assim, todo mundo fica, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí o corpo cai assim, inerte, o Leloup se pirulita, e de repente o Nilonga levanta assim e fala pro Salomon, eu disse que eu tinha magia poderosa, né, cara? E todo mundo apaga o fogo assim, todo, opa, Nilonga, puta, cara, essa parte foi, tipo assim, o Nilonga, assim, ele tem toda a parte teatral, mas aí a gente vê que ele realmente tem o poder. E o que a gente viu? A gente não viu uma bola de fogo, um espírito, alguma coisa que a gente viu, né, como no conto Os Filhos de Jabal Sag, né, além do Rio Negro, não. A alma dele saiu do corpo, entrou no zumbi e ele usou para matar o chefe guerreiro. Marcelo? Eu acho muito legal essa figura, né, do Djonga, que justamente ele tem poder real, mas ele também é esperto, no sentido, como você falou, da prestidigitação, de ilusão, de enganar, e tem essa coisa do plano dele, né, que o Solomon diz, não, mas por que você está me ajudando? Aí ele fala, não, porque eu já notei que você é um cara, né, poderoso, um cara forte, você do meu lado, você vai tirar o Leloup lá de jogada e eu vou me acertar as contas com o chefe, porque ele tem um problema com o chefe da vida, ele quer tomar o poder ali, e ele tem todo esse plano, né, de levar, e por mais que os personagens estão sempre nesse jogo de, sabe, um mostrar que é mais competente que o outro e tal, e aí que ele vai estabelecer esse poder, né, do Nilonga de poder sair do próprio corpo, de possuir outros corpos, vivos e mortos, que ele vai usar depois, ele usa em outras histórias do Solomon, ele vai usar esse poder várias vezes. Então ele já está estabelecendo um negócio aqui, uma magia bem interessante, eu acho muito legal, magia de projeção astral, essas coisas assim. E dá aquele toque de misticismo também que o Solomon Kane vai ter, porque até agora tá uma coisa bem capa e espada só, por enquanto. Por mais, com certeza. né, ele usa lá o sabre, luta com vários bandidos, e o cara foge pela janela, ele tá querendo vingar a moça que morreu e tudo, é uma coisa bem capa e espada. E aí a gente vai entrando no território da espada e feitiçaria, e é agora que vem a feitiçaria de vez, assim, sabe? Alexandre? É isso aí, é isso que eu ia acabar de falar também, que o Marcelo colocou aí certinho, cara. No início a gente só tinha a espada, né, as lutas, e finalmente tem o clímax que é a feitiçaria, né? A espada é a feitiçaria realmente completa, distinta e colocada de maneira bem ao estilo que o Howard gosta de fazer nas narrativas deles. Né? Então, o Nilonga realmente ele tem aí o peso do misticismo, né? Da coisa da África mística, a África da magia, né? Do poder
das forças ocultas, né? E aqui dentro dessa história, ela é bem linear e coloca justamente o conto como o perfeito conto de espada e feitiçaria, né? Dentro do que o Solomon Kane vai no decorrer das suas narrativas, né? É muito bom. E tem um momento que em tudo isso, os tambores, a gritaria, o Salomão tem a impressão que ele escuta a voz do Deus antigo, falando que não importa quem faz o sacrifício para ele, é como se fosse um grão de areia no vento, ele mal nota, ele é eterno, né, cara? E mais uma vez é aquela, puta, eu tô escutando isso, eu não tô escutando isso, né? Eu acho essa parte bem interessante, né? O que vocês acharam dessa coisa mais sutil? Dessa vez é o Salomon escutando o Deus antigo. Gosto muito dessa pegada, né, dos deuses, dessa coisa quase do horror cósmico, assim, né? De ser essa entidade que é desconhecida, que não tem nem nome, que é essa divindade. Colocou bem, Marcelo, o horror cósmico aí. Ficou muito legal. É uma divindade mais antiga do que tem lembrança, sabe? Aquela coisa esquecida, aquele ídolo ali, aquela coisa. E, novamente, assim, é um reducionismo, tal, é um negócio que a gente não pode deixar que fique só nisso, né? Entender que é uma visão enviesada, mas dentro da proposta do horror de criar esses deuses muito, sabe, muito velhos, que você não sabe nem direito como é que ele se parece, e que o sacrifício para ele, sabe, não é nada, já foram tantos sacrifícios, já foram tanta adoração que uma alma, uma magia, quem adora ele tanto faz. Isso é muito horror cósmico, né? O Cthulhu, o que é o mais famoso, né? Os cultistas do Cthulhu, o Cthulhu ele fica para os seus próprios cultistas. Ele nem sabe que ele está sendo cultuado. Aquelas coisas ali, aqueles cultos, para ele não são nada. Estão muito alheios à verdadeira natureza dele, ao verdadeiro poder dele, né? Que vem dessas raízes antigas dessa terra e tal. Então, assim, eu acho que fica muito bem feito aqui esse elemento mais sombrio. Alexandre? Concordo. E justamente através desse horror cósmico, né, você tem o pensamento, né, do Solomon Kane em relação a isso, né, porque justamente ele fica pensando, pô, será que é isso que eu estou escutando? Vem todo o questionamento da religião dele, né, poxa, será que é isso mesmo que eu tô presenciando, né? É possível, né? Existe isso? Então, toda essa dúvida em relação a essa coisa do horror, né? Da coisa de você não acreditar no que você está vendo ou escutando, né? Coloca tudo em xeque aquilo que o Salomão, como um puritano, né? Acredita. Então ele fica, né, uma espécie de dúvida, né? Mas como ele é um lutador sobrenatural, né? Então ele tem essa visão, né, diferente. Muito bem. Bom, pessoal, aí nós vamos para o capítulo 5, o capítulo final, né? O fim da trilha vermelha. Salomon persegue Leloup e finalmente eles se encontram e eles têm aquele duelo, né, shakespeariano, com a troca de farpas final e o Leloup continuando provocando Sir Galahad. Finalmente ele fala, por que você me perseguiu? E o Salomon fala e ele não acredita, né? E é uma das, eu acho que é uma das lutas mais intensas do Howard, não é uma das mais violentas, mas eu acho que é uma das mais intensas dele. E quando ela acaba, ela não é como, mais uma vez, não é como Conan, como Bram-Mak-Morn, como Reiku, como Elborak, como Cormac, né? Que eles matam, eles titubeiam, eles estão felizes, eles se regozijam. Não. Ali mesmo o Salomão fala, mais uma vez, né, que fala que ele sente um prazer momentâneo e segue em frente, que é o que o Marcelo falou de uma psicopatia ali, né, Marcelo? Então, cara, eu acho que essa luta do Guga é a minha crítica ao conto, assim, para mim. É uma luta bem feita, mas toda a parte do Guga é totalmente dispensável para esse conto. Tipo assim, a parte, o cerne do conto que a gente vê é justamente a caçada ao Leloup e tal,
e depois vem um outro personagem que ele é É, introduzido, sim, sim, que é né? o Gulka que ele retorna, né? E aí, tipo, meio que Tira um ficou pouco, né? jogado, eu acho. Pra mim, assim, fica meio jogado. Tipo assim, por que ele tá ali? Por que toda essa coisa, sabe? E eu acho que devia ter focado só no Leloup e tal, apesar de ser bem Ah. descrito. Essa, pra mim, é a minha principal crítica ao conto, assim, que eu acho que ficou falando. Sim, porque, pessoal, depois que o Solomon mata o Leloup, ele comete o único erro dele, que ele realmente ele nunca faz isso, ele abandona a espada para se refrescar num pequeno riacho. Aí o Gulka volta e quer matar ele. E aí, como foi falado antes, tem o corpo da fêmea do gorila. Aí o macho vem e mata o Gulka, joga ele na árvore, ele fica pendurado e vai embora. E o gorila vai embora, olha pro Solomon e vai embora. E eu concordo com o Marcelo que talvez se a história fosse assim. O Gulka persegue o Solomon e ele tem que matar ele com uma pedra, tentando estrangular e tá tentando estrangular. E aí o gorila aparece, algo assim. Mas eu concordo com você que essa parte me surpreendeu, ah, porque ela realmente ela pareceu um pouco fora, deslocada, né? Alexandre? Concordo. Eu acho que é, para essa cena realmente ficou meio, não diria estranha, mas realmente não combinou muito bem, entendeu? Apesar Ficou de a gente ter apressado, né? apesar de a gente ter já, assim, a história já termina, né, aí com a vingança do Kane, né, e a vingança dele sendo já consumada, tudo, eu sinto assim que você não tem nenhum senso de alívio ou alegria, né, Fala que nesse final, né. ele não sente isso, é muito momentâneo, ele só segue em frente, né? É, Eu acho que é o ele que vê mata que, mais eu ele. acho assim, exatamente. E assim, eu acho que ele se sente como se fosse um instrumento, né, de um poder superior e que a sua missão o condena, né, a ele viver na errância e sempre buscando a próxima injustiça ser corrigida, entendeu? Esse é o ponto, né, de que o personagem né, o que o Salomão Kane né? Uhum. Então, eu acho que é razoável, né? O final do conto, É. digamos assim. Então, pessoal, agora esse trecho. Ao longe os tambores murmuram, a sabedoria da nossa terra é antiga, a sabedoria da nossa terra é obscura. A quem servimos, nós destruímos. Fuja se quiser viver, mas jamais esquecerá nosso canto. Nunca, nunca cantaram os tambores. Kane virou-se para a trilha que levava para a praia e ao navio que estava à sua espera. E assim termina o conto, né? Primeiro conto do Solomon Kane, a primeira experiência, o primeiro contato original que os leitores tiveram, né, gente? E como eu falei, eu gosto desse conto, ele tem alguns pontos que eu queria que ele fosse mais desenvolvido, mas ele é bem sucedido em estabelecer o Solomon como o personagem mais distante dos outros que o Howard criou, né, Marcelo? Ponto, né? Esse final eu acho muito legal, isso dos tambores e sabe, nossos deuses são obscuros, você não vai querer voltar aqui, se você sabe que é bom para você, você não vai entrar nessa terra. E todas as noções preconcebidas de civilização, de tudo, nada aqui vale, aqui é outro mundo e tal. Isso é muito legal, isso é muito legal. Como eu falei, sendo chato, mas voltando, é meio reducionista do continente africano. Mas enquanto construção de uma terra sombria, enquanto construção de um mundo de espada e feitiçaria, funciona pra caramba, é muito bem feito, porque ele está trabalhando os tambores. Desde que o crime chega na África, ele trabalha esses tambores, os tambores com sons que lembram palavras, que murmuram e tal. Então é muito bem amarrado essa parte, eu acho muito É, legal. Só Alexandre. por mim, é só a parte do Buca, que eu acho que podia ter tirado,
sabe? Eu honestamente acho que, assim, porque é comprovado isso. Os contos que tinham gorila na era pulp vendiam mais. Que tinha Cara, mulher seminua ou gorila, ou os Cara, dois vendiam pra isso cacete. era verdade, né? Verdade. é uma coisa que a gente já falou aqui no canal antes. Vocês podem contar que em algum momento qualquer personagem do Howard ou ele vai enfrentar uma cobra gigante ou um macaco de algum tipo, né, cara? Mas não era à toa, porque E realmente você vê. as revistas queriam mais macaco, por sei lá por que Aham. motivo. E aí ele botou, porque Até porque pra época. O Rice Burroughs estava em alta, Até né? porque pra época o gorila tinha isso, né? É o animal exótico, né? É o símio humano com aparência bizarra. Então, você vê justamente, até nas capas do Conan, se ele não tá, como ele falou, se ele não tá com um demônio, alguma coisa, tem um gorila, um enorme, gigante. Então, alguma Então, coisa você coloca aí. A estereotipação da época em relação ao continente africano era assim. isso, né? Basicamente era isso. Mas pro final mesmo ficou legal, ficou legal. Apesar dos pesares, é a influência que você tinha, né? Como o Marcelo falou, vendia, né? Isso vendia, né? As pessoas da época queriam ler essas coisas diferentes, né? Ter essa visão diferente de outros lugares que você não podia alcançar, né? Você tinha o que os escritores colocavam isso dentro das histórias, né? Pulp, você colocava isso. Então, é notório, é satisfatório. Sim. E eu queria. Pode falar, Marcelo. Não, assim, o Howard, ele, né, escrevia para viver, né? Então, assim, o que tivesse vendendo na época, ele ia escrever. Então, por isso que Isso tem aí. muito disso. Era o que as revistas pediam e ele entregava, assim. Ele Isso aí. entregava, ele passou pela experiência de rejeitarem, né, o primeiro texto dele porque não tinha muito espaço de feitiçaria, ele introduziu, ele aprendeu a trabalhar o que ele queria apresentar nesses contextos, né? Eu acho que um dos que mais trabalha essa parte, que eu acho que é os do Elborak e o do. Como que é o nome do marinheiro lá? Eu esqueci o nome do marinheiro, aquele que tem o Bulldog, que tá sempre com ele, que é o boxeador. Eu esqueci o nome dele agora. Ai, cara. Então, mas eu queria parar para a gente fazer um elogio a essa edição do Pipoca Nanquim pela as artes, tanto externas quanto externas do Solomon Kane, que eu acho que essa é uma das edições mais bonitas que eles Acho que é a fizeram, mais cara. bonita, eu acho que é a mais bonita Cara, Verdade. porque ela tem muitas aqueles detalhes de cantinho e tudo com aquela impressão de bico de pena, gente. Olha, essa é uma edição que vale a pena. E essa aqui dentro, colorido, gente. Olha isso, cara. É uma Lindíssima. das edições mais bonitas que eles fizeram, sabe? Não querendo desfazer, a Verdade, gente sabe verdade. que eles têm qualidade, mas essa aqui é aquela, gente. Esse é o primeiro da jornada do Solomon Kane. Uma jornada que, mesmo depois que a gente lê tudo, a gente fala que não foi o suficiente, como tudo que o Howard escreve, né? Que ele escreveu até hoje, né? E graças a Deus ele está em alta aqui no Brasil. Então nós veremos mais. Marcelo, considerações finais? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Gosto sempre de falar um pouquinho de cada dos personagens icônicos do Howard. Né? O Solomon Kane, ele tem essa estética bem diferente dos outros. Ele não teve tanto trabalho em cima dele, né? O Conan tem muito mais histórias, até o Rei Cool também tem muito mais histórias. Mas ele mostra como o Howard era diverso, né? Como o Howard era versátil, podia trabalhar em diferentes contextos, diferentes obras. Essa edição realmente muito linda da Proc Nankin. O Kane, eu acho que eu tenho mais questões justamente por essa questão que o Alexandre já tinha comentado, né, de ser o puritano, essa coisa muito maniqueísta, mas até isso o Howard sabia trabalhar ao descrever o personagem em termos que o próprio personagem não gostaria de ser descrito, né? Ele apontava essa contradição, tipo assim, ele é um puritano, mas se comporta muitas vezes como um pagão e tem esse semblante satânico, assim, de, sabe? Ele quer lutar contra o mal, mas a forma que ele escolhe lutar contra o mal é matando alguém.
Ele não ajuda tanto assim, ele se vinga muito mais do que ajuda, né? Mas, enfim, é muito legal poder falar sobre É esse verdade. personagem. Eu acho interessante que o Howard ele se refere ao Ku como tigre, ao Conan como leão, ao Elborak como lobo e ao Salomão como uma pantera, um leopardo, né, cara? Eu acho que ele, em alguns momentos, em algum conto, ele faz essas referências, né? E aí, Alexandre, suas considerações? Então, cara, eu vou colocar o que eu tinha, a minha consideração foi o que eu vou colocar no início, né? Que eu falei no início, né? Eu não era fã, assim, do Salomon Kane, entendeu? Quando eu comprava as revistas do Espada Selvagem do Conan, eu queria as histórias do Conan, obviamente, as Aham. histórias do Rei Ku, do Bram McMorne, e quando vinha o do Salomon Kane, realmente não me agradava, né? Mas aos poucos, né, ele foi se tornando, apesar das narrativas, né, sem colocando ele, né, o puritano, né, tinha um certo preconceito em relação ao personagem, justamente por ter essa dualidade, né, dentro do papel dele. As Uhum. histórias, né, foram me encantando, né, com o sobrenatural, ele lutando com seres sobrenaturais, né, assim, eu não diria que era diferente em relação ao que o Conan é, ou que o Rei Ku é, mas por eles serem pagãos, né, digamos assim, mas o que o personagem, o que o Salomão traz é justamente isso, essa coisa da errância, né, da solidão em busca da justiça. É o cara grande, vestido de preto, com chapéuzão, com a espada, né, embanhada em busca de melhorar a vida, buscar a justiça, né, em lugares inóspitos diferentes. Então, para esse conto, né, esse início de conto é bem, ele traz essa relevância, né? E traz a influência do horror cósmico. Você traz a influência que hoje carrega, né, a espada feitiçaria, né, essa mistura maravilhosa, né, dentro da fantasia. Então, Hum. o Salomon Kane é esse símbolo, né? Sim. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado, senhores, né? Fazia tempo que eu queria fazer sobre o Solomon, vocês sabem, mas não é todo mundo que conhece ou adquiriu as histórias do Solomon. Então, pessoal, muito obrigado, né? Veremos mais Eu que Solomon. agradeço, queridão. Com É certeza sempre vamos uma ver mais. honra estar com vocês. Com Demais. certeza veremos mais Bram McMore, certo, senhores? Que a gente ainda tem que fazer o segundo. Afirmativo, afirmativo. Oh, sim, Não, sim. o segundo não, a gente tem que fazer o terceiro do Bram McMore. O terceiro, né? E é isso, pessoal. Eu É sou o o Verso da Marcos. Terra? Qual que é o terceiro? Você tá com o seu faço aí, Marcelo? Porque o meu não tá Não tô, aqui. não tô. Mas se for Vermes da Terra, ele tem que ser comigo, viu? É o meu favorito do Bran, é muito bom. Porque a gente É, fez. O último que a gente fez foi o Reis da Noite, que é o segundo. foi Aí a Reis da gente vai. Noite. É. Noite. Mas a gente vai ver, gente. Não se preocupa, Marcelo, não vou te deixar fora do Vermes da Terra, tudo bem? Mas é isso, pessoal. Eu sou o Marcos, esse é o Marcelo, esse é o Alexandre. Até a próxima. Valeu, galera.